Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um novo podcast aqui da Fórmula X e hoje estamos com uma convidada muito especial, é a Tati, nutricionista na cidade de Imbituba. E dizer que a Tati, antes de ser nutricionista, ela sempre foi minha amiga. A gente já se conhece no mínimo uns 20 anos. Então a gente acompanhou, né, uma outra, todo o crescimento, toda a história, a escolha de faculdade, trabalho. E é sempre muito bom falar com a Tati, estar com a Tati, porque é uma grande amiga, uma excelente profissional, é referência na cidade também. E ela vai falar um pouquinho sobre as experiências dela também. Obrigada, Fábio, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui também falando sobre nutrição, né? Algo que eu gosto tanto, falo com tanto carinho. E eu sou formada há 9 anos, né, em nutrição. Nessa minha trajetória profissional, eu tenho pós-graduação em obesidade e emagrecimento. Hoje eu faço pós-graduação em nutrição funcional em condições especiais, como autismo, síndrome de Down, atraso no neurodesenvolvimento e de TDAH. Faço pós também em nutrição materno-infantil. Também tenho um curso de modulação intestinal nível 2. E faço oficinas culinárias no meu consultório, atendo no consultório particular, faço voluntariado na AMAI, que é a Associação dos Amigos Autistas aqui em Imbituba, e entre outros projetos que eu tenho encaminhado. A Tati é uma excelente profissional, ela acaba sendo referência, né, quando a gente fala sobre autismo aqui na cidade. E a gente vai conversar hoje sobre autismo, sobre, né, seletividade, sobre comportamentos, visto, né, até pela experiência dela, nada melhor, né, que convidar a Tati, né, para falar sobre esse assunto. E falando sobre autismo, Tati, o que você nos fala sobre o que implica, né, no comportamento no autismo? Uma das principais implicações do autismo é a neuroinflamação. E essa neuroinflamação, ela possui algumas causas. Ela pode ser de origem imunológica, em decorrência de uma deficiência do sistema imunológico, ou por uma alergia alimentar, por exemplo. Ela pode ter uma causa metabólica, através de polimorfismos genéticos, que é super comum no autismo, ou em decorrência de uma depletação da glutationa, uma disfunção mitocondrial, como também uma causa gastrointestinal, em decorrência de uma desbiose intestinal, má absorção de nutrientes, entre outros. E essa neuroinflamação, ela tem como consequências estresse, ansiedade, aumento das estereotipias, alteração do ciclo do sono, entre outros. E hoje, quais as principais características, assim, pelo que você vê na clínica, no consultório, até pelo seu serviço voluntário também, assim? Uma das principais características, e eu percebo, Fábio, que é uma das primeiras que os pais comecem a... Sabe aquele sinal de alerta que o pai começa a ter? É a questão da redução do contato visual. Então, a criança autista, na sua grande maioria, elas não respondem quando você pergunta, chama por ela não olha para você imediatamente. Então, ela tem essa dificuldade, né, essa redução no contato visual. Assim como também tem movimentos repetitivos, estereotipias, né, como eu falei anteriormente. Ela tem uma deficiência ou ausência de linguagem. É bastante comum a criança ela iniciar as primeiras palavras e depois passar por um retrocesso, ou ter 3 anos e nunca ter falado, apenas falar com comunicação, né, com as mãozinhas, mas não tem a fala oral, né, bastante comum também. Pouca interação social, bastante sensibilidade motora, ela tem bastante sensibilidade sensorial e também a seletividade alimentar, né? E eu sempre que eu gosto muito de conversar com os pais, é que lá essas características é só a pontinha do iceberg, né? Porque embaixo dessa pontinha, embaixo desse oceano que é o autismo, existem várias outras coisas que estão contribuindo para essa alteração de comportamento, que pode ser o consumo de opioides, como a caseína e o glúten, pode ser uma grande exposição de xenobióticos, pode ser uma disfunção mitocondrial, uma desbiose intestinal, né, entre outros. E aí você falou, né, algo bem importante sobre desbiose intestinal, sobre inflamação. E hoje a gente já vê se falar muito, né, no que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e como ele é importante e está relacionado a muitas doenças, né? Exatamente. Inclusive no autismo existe uma alta prevalência da desbiose intestinal.
A desbiose intestinal, ela se trata de um desequilíbrio, né, na microbiota intestinal, que leva uma má absorção de nutrientes, causando outras consequências. Então, no nosso intestino, nós temos uma população de milhares de bactérias boas, bactérias ruins, só que quando as bactérias maléficas elas estão em maior quantidade, elas acabam causando uma inflamação, né? E essa inflamação ocorre uma permeabilidade intestinal, onde ocorre translocação de bactérias. O que ocorre nessa translocação? Ela afeta a produção de hormônios, né? Então, principalmente, ela vai entrar naquelas vias importantes dos hormônios que vão lá para o cérebro. Então, a bactéria ela não sai do intestino e vai para o cérebro, porém, ela afeta todo o ciclo, o que leva aí uma alteração muito significativa, aumentando então a neuroinflamação. E é bastante, desculpa te cortar, sim, mas é bastante comum até essa questão da desbiose intestinal, essa questão da alimentação inadequada, né? Como eu mencionei anteriormente, um dos comportamentos do autismo é a seletividade alimentar. E devido a essa seletividade, muitas vezes essas crianças elas consomem muito alimento industrializado, processados, ultraprocessados, e acaba, né, acometendo ainda mais a desbiose intestinal. E é bem importante, né? Porque é a praticidade de hoje em dia, né? Então, acaba sendo prático. A gente tem essa grande dificuldade com nossos pequenos, né? Eu tenho um pequeno que vai fazer 7 anos, né? A Tati tem a Marina também. Sim. Então, a gente sabe que é um grande desafio para nós como pais, né? Manter essa alimentação saudável, balanceada para eles, né? E principalmente, né, no autismo, o papel do nutricionista, né? Como é importante, exatamente, né? Na questão da alimentação. Da alimentação. A nutrição é muito importante no autismo. Eu costumo dizer que a alimentação, a nutrição, ela não vai curar o autismo, mas ela vai tratar todas as comorbidades que esse autista enfrenta. Então, a gente começa equilibrando a microbiota intestinal. Com esse equilíbrio, a gente consegue melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a digestão dessas crianças, reduzir as toxinas no organismo, né? E dessa forma, a gente reduz a neuroinflamação. E isso promove o quê? Melhora do processo cognitivo, melhora do comportamento e a qualidade de vida, né? E pensando em nutrição, a gente pensa principalmente em seletividade, né? Sim. Que acho que para a criança, para a família que está envolvida, acho que é um grande desafio, né? É um grande desafio, não só para as crianças atípicas, quanto as crianças típicas, né? Hoje eu tenho uma abordagem muito grande no consultório sobre a seletividade alimentar. É uma coisa muito característica das crianças, né? E eu costumo dizer, né? Primeiro de tudo, os pais têm que ter a consciência que o comer não é um ato tão fácil como é para nós, né? Então, para muitas crianças, sim, é um ato muito natural. Só que o comer é um ato bastante complexo, ele envolve todos os órgãos do nosso corpo. E o que acontece? Tem crianças que não conseguem lidar. E eu sempre uso uma figura muito ilustrativa, nós na nutrição materna e infantil a gente usa muito, que é a escada do comer, onde são alguns degraizinhos que a gente precisa subir, né, para a gente poder fazer uma boa adesão à alimentação. Então, por exemplo, o primeiro degrau, né? Essa criança tolerar o alimento. A criança autista, por exemplo, se ela não consome brócolis, muitas vezes ela não aceita nem que aquele brócolis esteja na mesa. Não precisa nem estar no pratinho dela, não pode estar na mesa, muitas vezes não pode estar na cozinha, ela não pode sentir o cheiro desse brócolis, né? Então, é preciso trabalhar isso com a criança. Depois que a criança começa a tolerar esse alimento, ela passa a interagir com ele. Desde que seja com o seu garfinho, da forma que for, mas ela começa um segundo degrau dessa jornada do comer. Depois ela começa a cheirar, começa a tocar, então são coisas que podem demorar, mas são processos lentos, mas que estão evoluindo, né? Até em que a criança vai experimentar esse alimento até chegar, enfim, no ato de comer, né? Entendi. E quando a gente fala em seletividade, a gente, né, tá falando na criança em si, mas de que maneira, né, Tati, os pais ou as famílias, os responsáveis podem ajudar essa criança, né, com essa seletividade, assim? Eu sempre indico, se você percebe que o seu filho tem uma seletividade alimentar, leve a um profissional. Por quê? Porque num profissional ele pode identificar a causa, né? A seletividade alimentar, ela tem diversas causas. Ela pode ser orgânica,
Essa seletividade ela pode estar sendo ocasionada por uma alergia alimentar, por exemplo. Ela pode ser uma causa motora, de repente essa criança ainda tem uma coordenação motora um pouco inferior para a idade, né? É possível investigar. Pode ter uma sensibilização sensorial, pode ter causas emocionais. Eu sei que quando a gente vai fazer a introdução alimentar de um filho, a gente cria muita expectativa em cima disso, né? E o que pode acontecer? Muitas vezes os pais ficam preocupados porque essa criança não está comendo e acabam sendo um pouco mais rígidos. Só que essa rigidez leva à restrição. Quanto mais rígidos os pais forem, mais restritivo vai ficar essa criança. E também comportamentais. É importante a gente ver como que essa criança está sentada à mesa, os pais estão comendo salada também, se não estão. Tem distratores nessa mesa, como celular, televisão, tablets. É possível a gente verificar essas situações e corrigir a seletividade alimentar. E é sempre bom a gente perceber que a seletividade alimentar não é algo simples, né? Ela tem que levar com seriedade, porque pode levar a um comprometimento da cognição da criança, como pode afetar crescimento, pode gerar uma obesidade futura, pode levar a baixo peso ou a deficiência significativa de outros nutrientes que podem, né, levar a outras doenças infantis ou adultos mesmo, né? Perfeito. E Tati, a gente que te acompanha, né, nas redes sociais, acompanha teu trabalho na cidade também, a gente vê como o teu consultório acaba sendo referência, né? Obrigada. E a gente acredita que isso, né, acaba sendo um grande diferencial, principalmente nas terapias alimentares. Sim. E acho que essa vivência que o paciente passa lá acaba fazendo um grande diferencial. Exatamente. Né? Ali no consultório eu tenho algumas abordagens, né? Eu tenho abordagem de educação nutricional, onde crianças, elas chegam e fazem um processo de educação nutricional muito legal, que a família participa. A criança, ela começa a ter um olhar diferenciado para o alimento. Ela começa a entender o porquê que ela precisa comer. E não o simples fato, você precisa comer. Ela começa a entender, né? Ter essa visão. E tem casos que a gente precisa sim de uma terapia alimentar, que nesse caso principalmente da seletividade mais severa, né? Então as terapias elas ajudam a criança a ter mais autonomia, fazer uma dessensibilização sensorial, né? Tudo isso é muito importante nas questões da terapia. Uma terapia guiada em conjunto com os pais em casa tem um reflexo muito positivo na seletividade alimentar. Nossa, que informações importantes, né? Que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Que precisam, né? Então, esse é o intuito do nosso programa, do nosso podcast, é que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, que vocês possam compartilhar, não deixe de curtir, seguir a nossa página, que é muito importante para nós também. E Tati, para a gente finalizar, o que você deixa como dicas, principalmente da seletividade, que eu acho que é um grande, é importante, né? Com certeza. Pensando que a nutrição é importante para o processo de desenvolvimento, a gente tem que pensar na seletividade alimentar como algo bastante sério para nossas crianças, né? E dicas simples que os pais podem colocar em casa, nós como mães, né, podemos colocar na nossa prática, é exatamente isso. Primeiro de tudo, ter paciência, né? Ter paciência com a criança. Eu sei que às vezes o estresse causado na alimentação é em decorrência de uma preocupação, mas deixa essa preocupação um pouquinho de lado, tenha paciência, evita os distratores, cria uma rotina para o seu filho, uma rotina de acordar, fazer as refeições sempre nos mesmos horários e fazer um horário fixo para dormir também é muito importante. Coma junto ao seu filho. Às vezes a família na correria do dia a dia, primeiro o pai come, depois a mãe come, o filho come sozinho. Seria muito importante a família estar no mesmo centro. Uma dica bem importante é o filho estar no centro e os pais na lateral. E isso ajuda bastante na questão da seletividade. E de forma gradual, quando eu falo de tirar os distratores, como o celular, não precisa tirar de um dia para o outro, né? Essas rotinas essas mudanças de rotina, a gente tem que fazer de forma gradual. Não é para ser um ambiente estressante a alimentação. Quanto mais estressante for esse momento, pior vai ser para a seletividade alimentar.
Então, se essa criança ela já vem desde bebezinha com o celular na mesa, não é do dia pro outro que a gente vai tirar, né? Mas vai começar a reduzir aos pouquinhos. Sim. Então, são algumas dicas, né, que eu passo aqui e principalmente seja exemplo para o seu filho, né? Essa questão de você sentar na mesa, você consumir alimentos saudáveis, você é exemplo para o seu filho. Ele vai ver o que você está comendo, mesmo que ele não coma hoje, ele vai ter você como exemplo e futuramente ele vai comer exatamente como você. Nossa, muito legal, Tati. Muito obrigada por todas as informações. Agradeço. Tenho certeza, né, que vai transformar a vida de muitas famílias, porque teve coisas que tu falou que eu, né, não tinha conhecimento. Para nós, como profissionais da área da saúde, é importante. É muito importante. Porque a gente acaba recebendo também, né, esses pacientes na farmácia depois, né? Com então, certeza. saber como lidar tão importante, né? E é importante as pessoas não sofrerem em casa sozinhas, né? Conversem com profissionais de saúde. Até a questão do autismo, uma equipe multiprofissional é muito importante. Desde uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, médicos, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, é extremamente importante nesse processo. Com certeza, vai estar sempre muito bem amparada, né? Se realmente, né, pegar essa rede, né, de profissionais, e com certeza vai ter um resultado, né, maravilhoso também. E para você que quer conhecer um pouco mais a Tati, essa excelente profissional, vamos fazer aí, né, uma coisa para descontrair. Vamos lá. É um bate-bola. Um filme, Tati. A Espera de um Milagre. Lindo! Uma cor? Antigo, mas lindo, né? Verde. Esperança? Um lugar? Praia. E com essa vista, né? Pra quem não sabe, estamos gravando aqui na casa da Tati, até por causa da correria do dia a dia. Agora Sim. que o, né, voltando agora os atendimentos, Exatamente. né? E a Tati abriu as portas da casa dela pra gente fazer as gravações aqui. Então, muito obrigada, Tati. Mas vamos continuar pra você conhecer um pouco mais a Tati. Uma banda. Legião Urbana. Um cantor. Nando Reis. Também é o meu, gente. O ídolo. Deus. Uma inspiração. Você. Ah, que linda! Não pode chorar. E não foi combinado. O sonho. Meu sonho é ficar bem velhinha, com muita saúde, energia e disposição ao lado da minha família. Esse é o meu maior sonho, é o que eu rezo todas as noites. Amém, amém. Uma frase. É uma frase que eu acho que é bem clichê na nutrição, mas assim, desde a primeira vez que eu vi ela anos atrás, eu sempre levo muito comigo, que é desde que a alimentação seja o seu remédio e o seu remédio é a sua alimentação. Eu acho que é uma coisa tão básica, né, na nossa rotina do dia a dia, eu acho que isso mudaria a vida de muita gente. E é bem forte, tem todo sentido, né? Uma comida. Eu acho que sushi. E pra finalizar, uma palavra que eu definiria. Que me defina? Isso. Eu acho que dedicação. Eu acho que tanto em âmbito profissional quanto pessoal, eu acho que tudo que eu vou fazer, eu procuro me dedicar ao máximo, assim, né? Então, eu acho que dedicação seria uma palavra que me define. Isso realmente a gente pode assinar embaixo, né? A Tati que não para de estudar, tá sempre aí se atualizando, sempre trazendo, né, tudo que há de novo, né? E para os seus pacientes, para, né, para todas as pessoas, né, que estão buscando aí um pouco mais de qualidade de vida. Então, gente, muito obrigado, né, pela participação, vocês que estão nos acompanhando. Não deixe de curtir, gente, é muito importante para nós. Mais uma vez, Tati, muito obrigada. Obrigada, né, também, fico muito feliz. Eu acho que sempre quando a gente tem a oportunidade de falar de saúde, levar para casa das pessoas um assunto com seriedade, é muito importante. Ainda mais para essas famílias, para toda a família, todas as crianças, né, precisam de um apoio aí embasado em artigos científicos, né, de uma ajuda que vai fazer aí um futuro bastante saudável para eles. Com certeza. Então, Tati, quer deixar aí, né, o local de atendimento, que você atende lá em Ibituba? Eu atendo em Ibituba, sim. Hoje eu faço alguns atendimentos online, faço alguns atendimentos para fora do país, tenho atendimento em Natal, tenho outros estados. E aqui em Ibituba eu atendo no Empresarial Ferju, que fica bem no centro da cidade, bem em frente ao supermercado Altoff, na sala 310. Perfeito, então, Tati. Muito obrigada. Obrigada a todos, né, que nos acompanharam. E até o próximo podcast com muita informação, com muita dica e com muita saúde. Obrigada, até mais.